Boa tarde, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, vamos continuar as nossas atividades da nossa apostila, que estamos quase finalizando, e nós vamos abrir a nossa apostila, então, lá na página 192, é essa página aqui, ó. E olha só, vamos ver sobre o que é essa página que fala. Alex também é o nome de um lobo, personagem do livro A Verdadeira História dos Três Porquinhos. Por que aqui está falando que Alex também é o nome de um lobo? Porque ontem, na atividade que vocês fizeram, vocês descobriram o nome lá naquela charada, que era Alex, né? O nome igual o do menino que estava tentando descobrir, né? Então aqui está dizendo que também é o nome de um lobo da verdadeira história dos Três Porquinhos, tá? Então, por que está falando das histórias? Porque nessa última unidade a gente tem trabalhado alguns contos infantis, né? O Era Uma Vez. Então, olha só. Você já reparou como os lobos adoram aparecer em histórias infantis? Então, observem aqui, ó, essa imagem aqui. Ó, aqui é a capa de um livro, tá? O nome da história aqui é A Verdadeira História dos Três Porquinhos. Depois, se vocês quiserem pesquisar sobre isso, sobre a verdadeira história dos Três Porquinhos, tá? Que tem uma outra versão. E ali embaixo, conheça mais um livro em que o lobo é um dos personagens principais, ó. Tem mais histórias que tem o lobo, ó, aqui embaixo. E o nome dessa história aqui, Procura-se Lobo. Bom, ó, imagine que você vai escrever um livro sobre o lobo mau. Qual seria o título desse livro? E a capa dele? Como seria? Então, agora aqui mostrou algumas capas, tá? Outras histórias que tem sobre o lobo. Tem o título também da história, né? O nome da história que tem que colocar. Então, vocês vão fazer isso, ó. Aqui tem um livro. Nesse livro aqui, vocês vão desenhar a capa do livro de vocês e colocar o nome da história. Vocês que vão inventar, tá? E essa história daí tem que ser sobre o lobo, beleza? Então, ó, aí depois ali embaixo diz assim, ó, conte aos colegas a história que você imaginou. Bom, como a gente não tá na sala, então depois você pode mostrar para algum dos seus familiares o que você fez sobre a história do lobo, tá? Não precisa ser igual a essa que tá aqui ou as histórias do lobo que você já conhece, que nem dos Três Porquinhos, da Chapeuzinho Vermelho, que o lobo tá nela, tá? Vocês podem inventar de vocês. Agora a gente vai para esse lado aqui da apostila. Olha só, que tal mandar o lobo mau para um lugar bem longe por uns tempos? Preencha a contagem regressiva para a viagem do lobo. Bom, quando a gente vai fazer uma contagem regressiva, como que a gente faz para contar? A gente não conta assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente faz ao contrário, né? A gente faz do número 9, aqui no caso a gente faz do 10, mas aqui na apostila tá do número 9, tá? Tem o número 0 e o número 9. Então, a gente faria 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Digamos que daí solta o foguete com o lobo. Tem o número 0 ali também. 1, 0, bum, solta o lobo lá pra longe, lá pro céu, né? Então, aqui tem os números de trás para frente, tá? Como vocês já conhecem os números, acredito que vai ficar bem fácil para vocês fazerem essa atividade, tá? Então, ó, aqui no livro da prof já tá preenchido, mas no de vocês vai ter quadradinhos que vocês vão ter que preencher os números, tá? Ó, o número 9 aqui, ó, começa pelo número 9. No de vocês já tem. Aí, ó, o que vai vir antes do 9? O 8. O que vem antes do 8? O 7. Vocês vão fazer os números de trás para frente, tá? Por exemplo, deixa eu fazer aqui no papel aqui para mostrar para vocês. Deixa eu tirar isso aqui. Tem o 0 também, né? O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ó, o correto de normal, né? De frente para trás, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, tá? Se vocês não conseguirem resolver, vocês façam isso numa outra folha. Façam os números, como vocês já sabem, de 0 a 9, tá? E aí depois vocês vão fazendo ao contrário. Em vez de vocês começar lá pelo 0, vocês começam pelo 9. Ó, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0, tá? Ó, tá vendo? Aqui a prof começou normal, do 0 ao 9, e aqui foi ao contrário, ó, 9, 8, 7, 6, é isso que vocês vão fazer aqui na apostila, tá? Olha só, agora que a gente já mandou o lobo lá pra longe, a gente não quer mais saber de história de lobo mau, a gente vai conhecer agora. Olha só, primeiro, vocês acham que todos os lobos são maus? Vocês acham que todos os lobos que existem são maus? Bom, eu separei para vocês assistirem uma história que fala sobre o lobo bom. Isso mesmo, não existe só o lobo mau, existe também o lobo bom. E eu vou mostrar aqui o vídeo para vocês assistirem sobre ele, tá? Sobre a história do lobo bom. Então, todas as histórias que vocês viram aqui sobre o lobo foram tudo sobre ele ser malvado, né? E agora vocês vão ver sobre ele ser bondoso, tá? Então, vocês precisam assistir essa história primeiro para depois fazer o resto da atividade dessa página aqui. Então, assistam aí que a prof vai colocar para vocês, tá? Olá, crianças! Vamos para mais uma história? A historinha de hoje é Chapeuzinho Vermelho e o incrível lobo bom. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto e o lobo mau passeia aqui por perto. Ei, garotinha, como que é seu nome? Eu me chamo Chapeuzinho Vermelho. E o que você leva nessa cesta tão bonita? Doces. Estou levando doces para minha vovó que está doente. Doce? Sua avó está doente e você está levando doce? Eu sempre levei doces para minha vovó. Ah, é por isso então que ele está doente. Por que você está me falando isso, seu lobo? Os doces não têm os nutrientes que a gente precisa. As crianças lá da fazendinha do Cilá já descobriram isso. Com os doces a gente fica fraquinho e doente, igual a sua vovó. Puxa vida, eu nunca tinha pensado nisso. Então, o que eu devo levar para ela, seu lobo? Frutas, verduras, legumes. Que tal eu te ajudar a fazer uma cesta bem saudável? Nessa cesta, podemos colocar cenoura, brócolis, banana, uvas, morango, porque doces só de vez em quando. Poxa, seu lobo, eu gostava tanto de doces, mas não sabia que fazia tão mal assim. Agora vou levar essas cestinhas de frutas e legumes para minha vovó. Só assim ela vai ficar boa logo. Obrigada, seu lobo. Você me ensinou muita coisa legal hoje. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar frutas e legumes para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto e o lobo bom passou aqui por perto. Então que vocês já assistiram a história do lobo bom, já viram que ele ajudou a Chapeuzinho, que ele disse que ela não deveria levar muitos doces para a vovó, né? Porque se ela já estava doente, ela ia ficar pior, porque a gente não deve comer muito doce, né? A gente precisa comer mais salada, verdura, fruta, e ele ajudou ela a montar uma cesta bem legal, né? Então vocês viram que tem o lobo bom também. Então olha só, invente com os colegas uma história coletiva em que o lobo é um personagem bom. Depois represente a história como uma ilustração bem caprichada. Como a gente não está em sala, você pode fazer essa história coletiva com os seus familiares aí na sua casa, tá? Então vocês vão inventar alguma história sobre o lobo bom e vão fazer a ilustração da história aqui embaixo nesse retângulo aqui, ó. Tá? Então,
façam a história e façam o desenho aqui, beleza? Então, se um adulto quiser lhe ajudar para fazer aqui, tranquilo, tá? Então, a atividade de hoje era essa. Um beijão e até amanhã. Tchau, tchau!